A paz de Cristo, queridos irmãos e irmãs. Pare agora por um segundo e imagine, e se houvesse uma verdade tão poderosa sobre o propósito que Deus colocou em seu coração, que o inimigo faria qualquer coisa para mantê-la escondida? Uma verdade que poderia libertar você da insegurança, do medo e daquela sensação de que talvez você não seja suficiente para cumprir o que Deus sonhou para a sua vida. Talvez você já tenha ouvido uma voz sussurrando que não é bom o suficiente, que falhou demais ou que o tempo para viver o chamado de Deus já passou. Sabe, amados, o inimigo trabalha incansavelmente para esconder uma verdade que pode transformar sua vida. O chamado de Deus para você é maior do que qualquer dúvida ou dificuldade. Como disse Charles Spurgeon, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Em Romanos 11, versículo 29 está escrito: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Essa é a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Ele treme só de pensar que você vai descobrir como viver esse chamado plenamente. Quer saber qual é a verdade que pode mudar tudo e como aplicá-la ainda hoje? Fique comigo até o final, porque essa revelação vai reacender a chama do propósito em sua vida. Irmãos e irmãs, vamos começar mergulhando no coração da promessa de Romanos 11, versículo 29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Palavras tão simples, né? Mas carregam uma força que pode mudar a maneira como você enxerga sua vida. O que Paulo está nos dizendo aqui é que quando Deus te chama, Ele não volta atrás. Não importa quantas vezes você ache que falhou, quantos erros cometeu ou quão distante você se sente dele. O chamado de Deus é como uma semente plantada em seu coração. Uma vez colocada ali, ela não morre, não se desfaz, não perde o propósito. Pense em Davi, um jovem pastor de ovelhas, aparentemente insignificante, mas escolhido por Deus para ser rei de Israel. Em 1 Samuel 16, versículo 12, vemos Deus olhando para o coração de Davi, não para sua aparência ou experiência. Mesmo depois de erros graves, como seu pecado com Batseba, o chamado de Deus sobre Davi permaneceu. Por quê? Porque o chamado não depende da nossa perfeição, mas da fidelidade de Deus. Sabe, é como se Deus dissesse: eu te escolhi e minha escolha não muda. Mas vamos ser honestos? Às vezes, é difícil acreditar nisso. Talvez você esteja pensando: mas Senhor, eu não vejo esse chamado na minha vida. Não sinto que tenho um propósito tão grande assim. E é exatamente aí que o inimigo quer te manter, preso na dúvida, achando que o plano de Deus é só para os grandes da fé. Mas a verdade é que o chamado de Deus não é sobre ser perfeito ou extraordinário aos olhos do mundo. É sobre ser disponível para aquele que te formou. Ele não te chama porque você é capaz, ele te capacita porque te chamou. Reflita comigo. O que seria da história da salvação se Moisés tivesse desistido por causa de sua gagueira, descrita em Êxodo 4, versículo 10? Ou se Pedro tivesse abandonado tudo, após negar Jesus, como lemos em Lucas 22, versículos 54 a 62? O chamado de Deus é maior que nossas fraquezas. Ele é irrevogável, porque vem de um Deus que nunca falha, que nunca desiste de nós. Então, antes de continuarmos, quero te perguntar: você já parou para pensar no que Deus plantou em seu coração? Talvez seja a hora de olhar para essa semente com novos olhos. Queridos, agora que entendemos que o chamado de Deus é irrevogável, precisamos falar de algo que todos nós enfrentamos: as mentiras que o inimigo sussurra para nos afastar desse propósito. Sabe, eu queria começar pensando em algo que talvez muitos de nós já sentimos. Aquela voz que diz: você não é bom o suficiente, você falhou demais. Ou até mesmo: Deus não tem um plano tão grande assim para alguém como você. Essas palavras são como flechas envenenadas, disparadas para nos fazer duvidar do que Deus já declarou sobre nós. Pense em como o inimigo agiu com Elias, um dos maiores profetas da Bíblia.
Em 1 Reis 19, versículos 3 a 4, vemos Elias, após uma grande vitória contra os profetas de Baal, fugindo com medo de Jezabel e pedindo a Deus para morrer. Ele acreditou por um momento que seu chamado havia acabado, que não valia mais a pena. Mas Deus não o abandonou. Ele o encontrou no deserto, o alimentou e o lembrou de seu propósito. Não é exatamente isso que o inimigo tenta fazer conosco? Ele pega nossos momentos de fraqueza e transforma em uma mentira que parece verdade. Seu tempo passou. Você não é digno. Olha seus erros. Como Deus usaria alguém assim? Mas quer saber a verdade? Essas mentiras só têm poder se nós dermos ouvidos a elas. Em João 8, versículo 44, Jesus chama o diabo de pai da mentira. Ele não tem poder para anular o chamado de Deus, então usa engano para nos fazer desistir. Talvez você esteja carregando uma dessas mentiras agora, que é tarde demais, que você não tem os dons certos, ou que seu passado te desqualifica. Mas olhe para Paulo, que antes de ser apóstolo era Saulo, perseguidor de cristãos. Em Atos 9, versículos 1 a 15, Deus o chama mesmo sendo ele um inimigo da igreja. Se Deus transforma um perseguidor em apóstolo, o que ele não pode fazer com você? O inimigo quer que você veja seu chamado como um fardo ou uma missão impossível, mas Deus o vê como uma jornada de confiança nele. Então, aqui vai uma pergunta para o seu coração. Qual mentira você tem acreditado sobre o seu chamado? Talvez seja a hora de confrontá-la com a verdade da palavra, que diz que Deus nunca desiste de você. E se você está se perguntando como dar o próximo passo, continue comigo, porque vamos falar sobre como viver esse chamado com coragem. Amados, tendo confrontado essas mentiras que o inimigo usa para nos paralisar, surge uma pergunta natural. Como então descobrir e viver esse chamado com verdadeira coragem? Vamos conversar sobre isso de forma prática, como amigos, compartilhando experiências ao redor de uma mesa. Primeiro, entenda que descobrir o chamado de Deus não é um mistério complicado, é uma jornada de intimidade com Ele. Comece pela oração e pela palavra, pois é ali que Deus fala ao nosso coração. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É como se Deus dissesse: venha a mim e eu te guiarei. Vejamos o exemplo de Neemias, que ao ouvir sobre as muralhas destruídas de Jerusalém, em Neemias 1, versículo 4, orou e jejuou antes de agir. Ele não correu impulsivamente. Ele buscou a direção de Deus, e isso o levou a reconstruir não só paredes, mas a esperança de um povo. Da mesma forma, em sua vida, o chamado pode se manifestar em algo simples, como ser uma luz no seu trabalho, guiar sua família com sabedoria ou servir na comunidade. Mas e se você não souber por onde começar? Aqui vai um conselho prático. Anote o que te apaixona, o que te faz sentir vivo ao fazer, e pergunte a Deus como isso se conecta ao seu reino. Talvez seja ensinar, ajudar os necessitados ou criar algo que glorifique a Ele. Agora, vivendo com coragem, isso significa dar passos mesmo quando o medo bate à porta. Sabe, fazer isso é um desafio enorme, não é mesmo? Eu mesmo já me peguei hesitando, pensando se valia a pena arriscar. Mas lembre-se de Josué 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coragem não é ausência de medo, mas confiança em Deus apesar dele. Um desafio para você hoje. Identifique um pequeno passo em direção ao seu chamado. Talvez uma conversa com um mentor espiritual ou uma ação de serviço. E dê esse passo esta semana. Deus não te chama para o conforto, mas para a transformação. E enquanto você reflete nisso, pense: o que te impede de avançar? Talvez seja a hora de trocar o medo pela fé, sabendo que aquele que te chamou te equipa para cada batalha.
Queridos irmãos e irmãs, ao trocarmos o medo pela fé e darmos esses passos corajosos, chegamos ao coração da verdade que o inimigo tanto teme. O chamado de Deus não é apenas uma convocação, mas uma promessa de vitória e propósito eterno que transcende qualquer obstáculo. Sabe, é como se Deus estivesse nos dizendo que, ao abraçarmos o que Ele plantou em nós, entramos em uma herança de triunfo que o mundo não pode roubar. Em Filipenses 3, versículo 14, Paulo declara: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a revelação que muda tudo. O chamado nos leva a uma vida de significado profundo, onde cada luta se transforma em degrau para a glória de Deus. Olhe para a história de José, vendido como escravo pelos irmãos em Gênesis 37, versículo 28, e depois falsamente acusado e preso. Parecia o fim de qualquer sonho ou chamado. Mas anos depois, em Gênesis 45, versículo 7, ele reconhece: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. O inimigo tentou destruir, mas Deus usou tudo para um propósito maior: salvar nações. Da mesma forma, em sua vida, as provações não anulam o chamado, elas o refinam, preparando você para uma vitória que ecoa na eternidade. E aqui está o que o inimigo não quer que você saiba. Viver esse chamado traz paz inabalável, alegria verdadeira e um legado que impacta gerações. Mas vamos ser sinceros, aplicar isso exige entrega diária. Comece reconhecendo que Deus não só te chama, mas te sustenta com sua graça. Um desafio prático para hoje. Declare sobre si mesmo as palavras de Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Repita isso em oração e veja como a chama do propósito se reacende, libertando você das sombras do dúvida. Então, reflita comigo. Você está pronto para reivindicar essa vitória? Porque Deus já a preparou para você, e ela é irrevogável, eterna e cheia de glória. Meus amados irmãos e irmãs, ao chegarmos ao fim desta reflexão sobre o chamado irrevogável de Deus, que o inimigo tanto tenta ocultar, quero encorajá-los com todo o meu coração. Vocês foram criados para um propósito que brilha mais forte que qualquer escuridão. Essa verdade não é apenas uma ideia distante. É a âncora que pode firmar sua alma em tempos de tormenta, trazendo vitória sobre as mentiras e um senso de eternidade que enche a vida de significado. Lembrem-se sempre, Deus está com vocês em cada passo, amando-os incondicionalmente, sem condições ou reservas. Ele vê o potencial que plantou em vocês e se alegra quando vocês o vivem com ousadia. Feche os olhos nesse momento. Não se preocupe com os olhares externos. Se concentre agora em abrir seu coração para o Senhor. Vamos orar juntos. Oremos. Pai Celestial, agradecemos pela palavra poderosa que nos revela o Teu chamado irrevogável sobre nossas vidas. Obrigado por nos lembrar que os Teus dons e propósitos não mudam, mesmo quando vacilamos. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar essa verdade no nosso dia a dia, a confrontar as mentiras do inimigo com a Tua verdade, a descobrir o nosso chamado através da oração e da Tua palavra, e a vivê-lo com coragem, sabendo que Tu nos capacitas. Encoraja-nos a buscar a Tua vontade acima de tudo, a dar passos de fé que glorifiquem o Teu nome e impactem os que nos rodeiam. Que possamos ser instrumentos de vitória eterna, vivendo para Ti e refletindo o Teu amor incondicional. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração e reacendeu a chama do propósito em você, curta este vídeo para que mais irmãos sejam alcançados. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e nos comentários repita com toda a fé: o chamado de Deus em mim é irrevogável. Adoraria ler suas histórias ou dúvidas sobre como viver esse chamado. Vamos nos edificar mutuamente. E não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar como a graça de Deus transforma nossas fraquezas em forças para cumprir esse mesmo chamado.
Imaginem descobrir ferramentas espirituais que vão te fazer sentir invencível nas batalhas da fé. Você não vai querer ficar de fora dessa jornada transformadora. Fiquem na paz de Cristo. Graça e paz.